Apropriação. Entendimento geral. Apropriação é um processo psicossocial central na interação do sujeito com seu entorno por meio do qual o ser humano se projeta no espaço e o transforma em um prolongamento de sua pessoa, criando um lugar seu. Quando moldados e adaptados às necessidades de seus habitantes, uma casa, um quarto ou um escritório são considerados exemplos típicos de apropriação. Apropriar-se significa também exercer domínio sobre um espaço e objetos, embora não seja necessário ter sua posse legal. O processo de apropriação varia em intensidade. O grau mínimo de apropriação se dá através do olhar, que torna as coisas conhecidas, suscitando no observador um sentimento de domínio e familiaridade em relação ao objeto ou lugar. A fotografia, a decoração e estética da subjetividade e o fechamento topológico do espaço constituem estágios crescentes na apropriação. Histórico. A noção sociológica de apropriação se origina das observações empíricas das interações do homem com o ambiente e se delineia em contraponto à noção de alienação definida por Marx, como a não identificação do sujeito com objetos que fabrica. O profissional de arquitetura, ao imprimir sua marca por meio do projeto de uma casa, exerce um tipo de apropriação, muitas vezes contradita pelo residente, que precisa se apropriar do espaço construído, ocupando-o e dando-lhe uma configuração própria. Nos estudos das relações entre pessoa e ambiente, destaca-se a terceira conferência da International Association for People Environment Studies, IEPS, realizada em Istanbul em 1976, que teve como tema central a apropriação do espaço. O encontro motivou vários pesquisadores a refletirem sobre este conceito, destacando seus aspectos característicos segundo a perspectiva de sua área de estudo. Mais tarde, em 1996, Enrique Pou, pesquisador da Universidade de Barcelona, buscou integrar os principais traços distintivos desta noção a partir das formulações de alguns destes teóricos. Manifestações de apropriação. Em sua definição, Pou destaca elementos estruturais e complementares do processo de apropriação, a apropriação por ação e a apropriação por identificação simbólica. A apropriação por ação realmente vem antes e consiste em comportamentos explícitos que vão desde a demarcação de um espaço até uma ocupação territorial mais elaborada e complexa. A apropriação por identificação compreende processos simbólicos, cognitivos, afetivos e interativos que transformam o espaço em lugar reconhecível e pleno de significado para o sujeito ou grupo social. É importante sublinhar que esses processos complementares estão imbricados entre si, sendo o contato social central na atribuição de significados e nas manifestações comportamentais. Pou ressalta ainda a dimensão temporal e sequencial da apropriação, destacando que ela não se produz por ato isolado, mas que se expressa no tempo por meio de comportamentos distintos. No início, predominam os comportamentos de mudança, transformação e ajustamento do espaço, que tem por objetivo dotá-lo de significado para o sujeito. Em seguida, sobressai-se a identificação do sujeito e da coletividade com o significado criado e a busca de sua preservação. Neste aspecto, a noção de apropriação se aproxima daquele de apego ao lugar e identidade do lugar. Observando a dinâmica do processo de apropriação, Villain-Petit assinala que a implicação mútua das pessoas com seus espaços apropriados cresce com o tempo, ou, contrariamente, pode imobilizar o indivíduo em seus modos de ser e de fazer, de forma que ele se apropria do espaço e o espaço se apropria dele. É o que ela chama de espaço apropriante. Por outro lado, é importante ressaltar que a apropriação exige uma confirmação contínua, pois, ao abandonar suas conquistas, o sujeito corre o risco de sofrer desapropriação, consequência comum nos espaços públicos, seja porque a pessoa não é reconhecida em sua ocupação, seja porque os espaços não correspondem às suas aspirações. Sentar-se em um banco de uma praça, por exemplo, não permite reservá-lo para uso próprio.
qualquer pessoa pode ocupá-lo sem que essa possa solicitar sua retirada. Apesar de que a apropriação dos espaços públicos e privados ocorre da mesma forma, convém lembrar que as duas fases do processo são mais facilmente observáveis nos espaços privados. A apropriação dos territórios públicos dá-se principalmente por identificação, sendo possível também sua ocupação, mesmo sem o domínio legal do espaço. Historicamente, algumas sociedades não avançaram muito nessa demarcação entre o público e o privado, permitindo condutas de privatização do espaço público. São exemplos disso hoje em dia no Brasil os vigilantes que se apropriam das ruas e cobram pelo estacionamento dos carros, e mesmo os governantes que fazem uso da coisa pública como se fosse um território particular. Como conclusão, é possível dizer que na noção de apropriação estão implícitas a ideia de adaptação de um espaço a um uso definido pela pessoa, assim como as ações que ela implementa para a obtenção deste fim. A apropriação constitui um dos processos fundamentais da relação pessoa-ambiente e da formação de lugares, que são a marca da natureza humana no espaço. Created using Powtoon.